bem cedinho de madrugada, já estarem com o desejo de buscarem o nosso Deus, e muito obrigado por todas as orações que foram feitas, os pedidos, e nós temos certeza de que o nosso Deus tem muito interesse em ouvi-los e também em atendê-los. Mas nós sabemos que Ele os atende segundo a sabedoria que lhe é característica. Então, nós queremos, então, cumprimentar a todos, desejando que essa semana seja uma semana de vitórias, que o nosso ego esteja subjugado pelo poder da palavra de Deus, por Jesus Cristo, vir viver a sua vida em nós, como foi feito agora nesta oração que foi proferida. Nós também gostaríamos, então, também de agradecer ao nosso Deus o privilégio que nós estamos ainda tendo o privilégio de nos congregar, de termos a palavra de Deus, de podermos estudá-la, de podermos conversar um com o outro a esse respeito. Nós sabemos que as restrições no futuro, elas de fato vão ser muito acentuadas, mas por enquanto nós queremos então agradecer tanto a Deus como a cada um daqueles que estão aqui, e também ao convite que a irmã Nayara nos faz. Nós hoje vamos apenas recapitular, porque são assuntos que já são de conhecimento dos nossos irmãos, apenas nós vamos trazer isto à nossa memória, o que significa aquela ordem que Deus nos deu para a gente ir morar no campo. Nós sabemos que a situação hoje, ela está bastante crítica e está, assim, dentro da sociedade mesmo, fora daqueles que estão muito ligados com a Bíblia, está tendo uma consciência de que nós estamos vivendo uma época anormal, uma época de que, de fato, o nosso Deus está levando a nossa consciência, a nossa mente, esta realidade de que algo extremamente inusitado está por acontecer. E, de fato, nós estamos vendo não somente através dos fenômenos da natureza, mas também aquilo que está acontecendo dentro das sociedades, dentro das famílias. Nós vemos que há um espírito de inquietação, um espírito de algo entende que não está bem, e como a humanidade está cada vez mais se colocando e optando mais pelas políticas do inimigo de Deus, então nós estamos colhendo como humanidade alguns daqueles frutos que não são nada agradáveis. Ontem mesmo, eu estava conversando com um daqueles gaúchos que eles vêm para cá vender uva, e este gaúcho ali é um daqueles que estava perto daquela ponte lá no Rio Grande do Sul, onde o povo se reuniu e eles mesmos reconstruíram a ponte. Ele nos disse que na propriedade dele, o rio que passa bem pertinho dele subiu 27 metros. Meu amigo, o rio subir 27 metros, ele disse, eu nunca vi a coisa igual. Levou embora a paiola, levou embora a casa, entendeu? Foi um desastre, entende, que aconteceu, mas isso não aconteceu apenas na propriedade dele. Então, de fato, nós estamos vivendo aquela época que está antecedendo a volta de Jesus, aonde não só a humanidade, não só as pessoas, mas a própria natureza está sendo assim, dominada e está sendo controlada pelo inimigo de Deus. E quando Jesus Cristo estava falando a esse respeito, ele nos advertiu com relação à humanidade. Ele disse o seguinte, porque tal qual foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E nós sabemos o que aconteceu nos dias de Noé. A maldade havia se espalhado de tal forma que Deus chegou a entender aquela conclusão de que, se porventura ele não agisse, a humanidade iria se destruir totalmente. Então, assim, ele trouxe o dilúvio sobre todos aqueles, entende? Apenas, eu creio que era alguma coisa perto da mesma quantidade de gente que havia hoje, que há hoje, era aquela entre que havia naquela época,
alguns bilhões de seres humanos, de nossos irmãos que estavam lá, porém, a maldade era tão grande, entende, que o nosso Deus chegou à conclusão de que, se porventura ele não agisse, a humanidade iria se destruir. E ele também dizia, a terra estava cheia de violência, porque toda a carne se havia corrompido o seu caminho, e este daqui é o retrato daquilo que está hoje acontecendo conosco dentro de todas as sociedades que hoje fazem parte de todos os países. E nós temos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, esta citação, entende, que ela é muito interessante, às vezes ela não é tão bem compreendida, porém, ela nos diz assim, a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a sua boca, e a terra tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, nós vemos aqui que, como é característico no livro do Apocalipse, nós vemos aqui que tem alguns símbolos. Por exemplo, a serpente, nós lemos no livro do Apocalipse, que significa um símbolo para o dragão, para o caluniador, para Satanás. Nós vemos também que a mulher significa a própria igreja. E, então, nós vemos, entende, que se nós formos traduzir isso, nós diríamos assim que o inimigo estava, então, perseguindo a sua igreja, e ele lançou atrás dela água como um rio. Nós vemos, entende, que aqui, a água como um rio, alguém pode, eventualmente, assim, supor de que aqui estaria se referindo ao Novo Mundo, aos Estados Unidos, que por causa da Inquisição, por causa da perseguição que havia na Europa, então muitos, entende, estavam se abrigando lá num país novo, nos Estados Unidos, onde não havia aquele tipo de perseguição. Porém, essa terra, então, que abre a sua boca, nós vamos, então, considerar de que, de fato, poderia ser os Estados Unidos antes de 1898. Porém, essa citação, ela está se referindo a depois de 1898. Então, todos aqueles que já tinham o desejo de ir para para os Estados Unidos, fugindo lá da perseguição e da Inquisição, então nós vemos que já havia passado aquela época. Então, quando nós vamos então buscar que esta terra que abre a sua boca, que engole o rio, ela não tem a ver com os Estados Unidos, ela tem a ver exatamente com aquilo que Jesus Cristo falou, que era para nós irmos para o campo. Então, nós vamos ver o porquê de que a terra, então, abre a sua boca, e também entender a respeito daquele rio, entende, que nós sabemos e também cremos que se trata de uma figura da onda de corrupção, de ilegalidade, de banditismo, de imoralidade, que está avançando sobre toda a humanidade, e se a gente não cuida um pouco, ela também vai chegar também na nossa porta e vai querer também entrar dentro da nossa mente. Então, se nós vemos então aquele rio que o inimigo está lançando, tem a ver com esta onda de corrupção, para que ela viesse, então, a arrebatar a igreja para corrompê-la. Porém, nós vemos, assim, também uma luz no final do túnel. Nós vemos ter uma alegria aqui, onde diz que a terra iria abrir a sua boca e iria engolir aquela onda de corrupção. Então, nós ficamos muito contentes de ver que o nosso Deus, quando ele já estava ciente de que a humanidade iria afundar, que aquilo que estaria diante de nós é uma situação muito triste, muito corruptora, ele nos deu a sua dica. Ele diz: o que vocês devem fazer nesta hora é
ir morar para o campo. E, de fato, essa terra, ela pode nos precaver, ou seja, ela nos pode nos proteger desta onda de corrupção se nós formos morar no campo. Se, porventura, nós ficarmos morando na cidade, nós certamente vamos sofrer as consequências da nossa desobediência em não ter atendido o clamor, ou pelo menos a ordem que o nosso Deus nos deu, o aviso que Ele nos deu. Então, nós sabemos que esta onda de corrupção, ela está se infiltrando de tal forma de que vai ser praticamente impossível para que cada um de nós possa estar morando no campo e ainda não ser influenciado, ou seja, ainda conservarmos a nossa espiritualidade da forma como o nosso Deus deseja. Nós nos lembramos que em Jerusalém, quando ela foi cercada na primeira vez, nós lembramos que nenhum dos cristãos permaneceu na cidade. Todos eles, entendeu, ouviram o conselho de Cristo Jesus, ouviram o alerta que ele deu, e todos eles, entendeu, saíram. Então, isto nos leva, entendeu, a termos uma esperança de que todos aqueles que desejam ir, lutemos com o nosso Deus, porque Ele vai levar todos aqueles que desejam ir para o campo, Ele ainda vai nos levar. Nós sabemos também, às vezes a gente ouve algum clamor de alguém que não tem condições de hoje ir ao campo, e que ele muito gostaria que aqueles que têm propriedades, que eles abrissem a porta e acolhessem esses irmãos. Eu creio que, de fato, isso vai acontecer. Porém, houve algumas experiências que foram feitas por alguém que já tinha o coração aberto e que acolheu os irmãos, o que abriu alguma condição para que isso acontecesse, e que elas foram experiências frustradas. E isso aí tem, então, colocado uma certa trava na disposição daqueles que têm propriedades. Porém, eu creio que, logo em seguida, quando nós estivermos mais avançados na mensagem de 88, e quando estão se estabelecer mais confiança naqueles que têm as propriedades, como também daqueles que ainda não têm as propriedades, eu tenho comigo que essas portas todas vão ser abertas e que nós vamos ter um povo, todos aqueles que querem morar no campo, eles vão estar, de fato, naquela condição e naquele ambiente que o nosso Deus deseja, e foi onde que Jesus Cristo nos diz que é para nós estarmos. E nós também ficamos contentes, porque nós já temos uma porção de irmãos que eles estão no campo. Eu soube aqui pelo irmão Carnassalo, de que lá naquela terra, ele mora lá em Minas Gerais, no Monte Ararat, ele disse, assim, nos deu a informação de que até antes antes da pandemia, antes do coronavírus, um terreno lá, uma casa, uma propriedade, ela estava sendo alugada por alguma coisa perto de R$ 250. Porém, houve um afluxo tão grande daqueles que não são ainda adventistas, mas que eles perceberam que a situação estava muito difícil. Houve um afluxo tão grande que hoje o aluguel está em uma coisa perto de R$ 600. Subiu o preço do aluguel exatamente por causa que muitos daqueles que não têm conhecimento das profecias, eles se adiantaram e foram para o campo. A ordem de Jesus Cristo, quando ele disse que quando Jerusalém então estivesse cercada do exército, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E nós nos lembramos que estes mandamentos são promessas. Então, se eles são promessas, nós podemos nos apropriar delas pela fé. E aqui ele estava então se referindo àquilo que aconteceu com aquele comandante do exército, o general Sestio Galo, quando ele foi e cercou a cidade. E logo em seguida nós tivemos o Tito, que o Tito também então foi, e ele também cercou a cidade pela segunda vez.
Então, no ano 66, o Céstio foi e ele cercou a cidade. E quando os cristãos ouviram esta realidade, eles se lembraram de Jesus Cristo, fujam para os montes, e todos eles saíram. E nós sabemos que o Céstio, não temos informações o porquê que ele, ainda que estava com a cidade sitiada, tudo, ele levantou acampamento. Eu creio que de fato foi a ação de Deus, e isto fez com que despertasse a necessidade daqueles cristãos deles saírem da cidade, e todos eles saíram. Porém, alguma coisa perto de 4 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito assumiu o comando do exército, e ali ninguém mais pôde sair. E nós, então, devemos ter muito em mente esta realidade de que no segundo cerco ninguém pôde sair da cidade, e quem fosse querer tomar uma iniciativa de sair, ele era crucificado. E nós lembramos que Ellen White nos diz que havia tantas cruzes, entendeu, ao redor de Jerusalém, que quase nem dava, entender, para as pessoas se locomoverem assim livremente. Quando é, entender, que nós tivemos, então, porque quando Jesus Cristo estava falando a respeito desta parte que está registrada na Bíblia, nós lembramos que ela teve duas aplicações. Uma aplicação era para os dias lá de Cristo, logo depois que ele subisse ao céu, alguns anos depois. E havia também uma aplicação para a igreja nos últimos dias. Isso, de fato, então, o Céstio moderno, ele veio acontecer meio perto da época de 1888. Nós nos lembramos que a maior parte dos Estados Unidos tinha feito, porque os Estados Unidos vamos dizer, é uma confederação, entendeu? Juntou-se todos os estados para formar aquele país. Mas, porém, eles têm muita liberdade entre um estado e outro. Eles têm muita liberdade também com relação ao globo inteiro deles. Porém, a maior parte deles já tinha feito uma lei santificando o domingo. E nós lembramos que o pastor Jones, ele saiu da Conferência Geral de 1888, e ele, com muito sucesso, esteve apresentando com muita inteligência, com muito talento, ele foi defender a ideia de que, de forma nenhuma, os Estados Unidos deviam fazer uma lei dominical. Porém, isso estava sendo promovido por aquele senador, que é o senador Blair. Porém, nós lembramos de uma parte, e eu fiquei, de fato, muito admirado com esta realidade de que, em 1898, em 1892, houve nos Estados Unidos a feira, uma exposição mundial, chamada Exposição Mundial de Colombo. E então, em 1892, o Congresso dos Estados Unidos fez a lei, assim, proibindo de que, durante o domingo, de forma nenhuma devia ser aberto, e eles não iriam, de forma nenhuma, favorecer com nenhum tipo de incentivo se isso não fosse obedecido. Então, nós vemos que, já naquela época, tanto pelos estados como também pelo Congresso dos Estados Unidos, de fato, eles andaram, então, fazendo este Céstio moderno. Porém, nós sabemos que este Céstio moderno, ele foi, então, um aviso. E nós vemos que, de fato, a partir de 1888, Ellen White se põe a escrever, e ela fez muitos e muitos apelos para que o povo de Deus fosse esperto e que tivesse a atenção de que saíssem da cidade e que fossem morar para o campo. Eu imagino, então, que quando nós viemos a nos tornar adventistas, nós já devíamos conhecer os adventistas como morando todos no campo. Porém, esta, lamentavelmente, não foi a realidade que nós tivemos. Então, como é, entende, que
Agora, logo em seguida, o general Tito assumiu, e quando o general Tito assumiu, então ninguém pôde sair, e nós estamos, então, bem próximos de que este Tito moderno, ele entre, então, em ação. E por isso, entende, que nós devemos, dentro daquilo, entende, que é o nosso desejo, lutar muito com Deus para que Ele nos leve ao campo. E nós sabemos que esta realidade do Tito moderno agora vir, ele está relacionado com o êxito que o povo de Deus tem no sentido de controlar, no sentido de permitir que Jesus Cristo venha dominar o nosso ego, em razão de que ele tem muito desejo de vir viver a sua vida dentro de nós, na nossa mente. Então, esta é a razão. Não vai ser, entender, por causa das dificuldades, não vai ser, as dificuldades que eles vão dizer que estão, entender, agora desejosos de fazer novamente a lei dominical para organizar o meio ambiente, a terra, entender? Não, entender? Essa parte é apenas uma alegação. A verdade é de que o inimigo de Deus, quando ele estiver constatando que a igreja permitiu que Cristo Jesus viesse viver a sua vida neles, ele então vai se levantar para trazer a lei dominical novamente. No entanto, nós sabemos que quando isto acontecer, eu fiquei de fato muito alegre um dia em que eu estava lendo aquele livro, o 1888 Martírios, e nós vemos onde Ellen White diz que o decreto dominical que está agora por sair, ele faz parte do plano de Deus para quê? Para levantar o sábado. Porque hoje, se nós vamos conversar com alguém a respeito do sábado e domingo, as pessoas dizem, olha, isso, entendeu? É um assunto tão importante, né? Entendeu? É um assunto de pouco interesse, tanto faz se você guarda sábado, guarda domingo, entendeu? Alguém que não conhece bem a palavra de Deus tem este conceito. Porém, logo em seguida, quando for decretado agora, for promulgado o decreto dominical, haverá, entender, uma sobressalência tão grande no sábado, em que todos aqueles entendem que hoje ainda não consideram que o sábado é a lei de Deus e que é a parte do plano de Deus e que o domingo é parte do inimigo de Deus, então, nesta hora, toda a humanidade vai estar bem esclarecida. E quando, então, isto, de forma bem clara, entre as pessoas compreenderem essa realidade, aqui está o domingo, e o domingo significa lealdade ao inimigo de Deus. E aqui está o sábado, e o sábado significa lealdade ao nosso Deus. Agora, quando conscientemente alguém escolhe um ou outro, então, aqueles que escolherem estar do lado do inimigo, apenas agora, então, que recebem aquilo que a Bíblia fala que é o sinal da besta. Antes disso, de forma nenhuma, entendeu? Hoje, entendeu? Nós não temos ninguém que ainda recebeu o sinal da besta. Muito bem. Quais seriam, então, as razões agora, entendeu, que é trazida, que serão trazidas, entendeu? Nós vemos algum movimento com relação ao meio ambiente. Porém, as crises que hoje estão se desenvolvendo, elas vão crescer muito, seja crise familiar, moral, financeira, ecológica, religiosa, todas elas, entendeu, vão crescer tanto em que o povo vai dizer, nós estamos diante de uma situação totalmente inédita, nunca antes aconteceu isso daqui. E quando dentro eles forem pedir, entender, o porquê que isso está acontecendo, hoje dão, entender, algumas razões, entender, que elas não estão, entender, bem, entender, assim, fundamentadas, entender. Alguém diz, entender, que é por causa do efeito estufa, outros dizem, entender, que é por causa da camada de ozônio, por causa do desmatamento, por causa do aquecimento global, do fenômeno El Niño. Então, estas são as razões que os formadores de opinião hoje dão para esta parte. Porém, nós sabemos que logo em seguida, essas explicações, elas vão ser formuladas de uma forma muito mais intensa, quando daí entenderem o porquê disto.
O porquê entende que hoje a situação está totalmente desgovernada. Então, agora, os protestantes dos Estados Unidos vão estar, então, dando aquela explicação dizendo, de fato, nós estamos diante de uma situação totalmente fora do controle, os cientistas não têm nenhum tipo de explicação para aquilo que está acontecendo, e nós temos a informação do porquê. E o porquê é que Deus desregulou o relógio por causa de que nós estamos transgredindo o dia do Senhor, o domingo. E quando isso, então, acontecer, principalmente nos Estados Unidos, o povo americano vai estar convicto disto, força o seu Congresso, e agora o Congresso, então, faz a lei dominical dentro daquilo que significa a ordem nacional. E eles fazem isso para que as coisas melhorem. Porém, como os Estados Unidos é a potência mundial hoje, aquilo que acontece nos Estados Unidos, ele com muita facilidade, ele consegue influenciar todos os países do mundo para que também façam esta lei dominical. E, feita a lei dominical, o que acontece? Eles estavam esperando, então, que as coisas melhorassem. Porém, para surpresa, as coisas continuam da forma como estava e ainda pioram ainda mais. E quando isso, então, se dá, eles dizem, como? Nós fizemos para melhorar e piorou. O que está acontecendo? O porquê de que isto agora, então, não veio a termos aquela situação que nós estávamos desejando. E nesta hora, então, os espíritas vão se apresentar e dizer, nós sabemos o porquê. Acontece que no meio do povo existe um grupo pequeno ainda em número que ele não está sintonizado com o domingo. Eles não respeitam o domingo. É por causa deste povo que ainda Deus não ouviu o nosso apelo, e é por causa disso que o nosso Deus ainda não restaurou a normalidade. E assim, então, esses que são os guardadores do sábado vão ser acusados perante toda a humanidade de eles serem a causa, de eles serem o problema, de eles serem o motivo da continuidade e do agravamento de toda essa situação muito triste. E quando isso, então, acontecer, nós, então, vamos estar muito bem cientes de que nós estamos, de fato, às vésperas da volta de Jesus. Hoje está se tornando, assim, muito comum as pessoas acreditarem que nós estamos perto da volta de Jesus em razão das coisas que acontecem aqui, em razão de que esta irregularidade seja dentro do comportamento das pessoas, dentro também do comportamento da própria atmosfera, da ecologia, nós vemos que estamos diante de um crescente número de pessoas dizendo que nós estamos perto do final. Muito bem, então, o nosso Deus, sabendo de que as coisas de fato vão estar muito difíceis, ele então nos deu ordem para nós irmos para o campo. Nós lembramos que Jesus Cristo falou assim, de que antes da volta dele haveria fome, espécies e terremotos. E eu creio, entende, que um dos motivos de que nós não estamos muito longe dessa palavra, entende, da falta de alimento, é exatamente porque hoje são muito poucos aqueles que estão produzindo o próprio alimento. Nós estamos dentro de uma sociedade onde um colabora com o outro, e assim nós temos os mercados, entende, que tem todas as coisas como se eles fossem, entende, a nossa horta, e como se eles fossem também o nosso campo, se eles fossem lá também o nosso pomar, aonde nós vamos e colhemos os alimentos. Porém, isso dali, com muita facilidade, pode se romper este círculo. Eu digo entre o círculo da colaboração. Por causa do quê? Por causa que a colaboração, ela se baseia na confiança. A partir da hora em que há a quebra da confiança, já nós vamos ter dificuldade em termos nos mercados
aquelas coisas que hoje a maior parte daqueles, entende, que hoje estão vivendo na face da Terra, estão tendo o seu abastecimento. Muito bem. Então, o porquê, entende, que Deus está pedindo para nós mudarmos para o campo? Nós nos lembramos daquela realidade que já, entende, estivemos conversando a respeito dela. A realidade é essa daqui. Quando Deus nos dá um mandamento, ele tem as suas razões, os seus objetivos que ele tem com relação a nós. Porém, esses objetivos normalmente não são os nossos objetivos para nós acolhermos a ordem dele. Então, nós vamos ver agora sete razões do porquê que Deus está desejoso, então, de nós, que a gente vá para o campo. O porquê que ele viu o bem em nós, um bem para nós irmos para o campo. O primeiro, sem dúvida, de que ele desejaria muito que a gente produzisse o próprio alimento, sem transgênicos, sem veneno, sem herbicida, sem inseticida, sem os adubos químicos. Nós não lembramos a respeito do adubo químico, eu vou gastar um minutinho a falar a respeito do NPK, aquele adubo que é usado hoje. A questão mais ou menos uns 30 anos atrás, eu moro aqui no Paraná, onde tem uma área muito, assim, a maior parte da terra aqui é utilizada para lavoura, soja, milho, principalmente. A questão de 30 anos atrás, nós estávamos usando alguma coisa perto de 1/3 ou 1/4 do adubo que hoje se usa. A quantidade de adubo hoje, desse adubo NPK, ela hoje está um absurdo. O que entende que isso, então, tem a ver com a nossa comida? Ou com a qualidade daquilo que é produzido, seja arroz, feijão, milho, ou trigo, ou qualquer uma outra desses cereais, entende, que nós, então, ou oleaginosas, que nós hoje estamos consumindo como seres humanos. Deus, dentro do seu plano, ele colocou o seguinte: o homem cuida da terra, a terra cuida das raízes da planta, e a planta, então, vai produzir o alimento com alguma coisa perto de 60 elementos. Nós, então, o que fizemos? Os nossos cientistas vieram chegar a descobrir que ao invés da terra estar, então, fornecendo os elementos para as raízes, eles mesmo poderiam, o ser humano mesmo poderia alimentar a própria raiz. E com que ele é alimentado? Com NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, com isso daí, é colocado aquilo na terra e a raiz, ela vai absorver grande parte daquilo que vai se constituir aquela planta, para que ela depois dê o fruto, e ela vai, então, se alimentar muito do NPK e vai, então, deixar de lado muita parte da alimentação que a própria terra poderia fornecer. E também porque nós hoje estamos envenenando com herbicida, inseticida, com tudo quanto é tipo de veneno, entendeu? Hoje, nós estamos aqui no Paraná hoje, na época da colheita do soja. E o que é que nós assistimos? O soja ainda nem está maduro, ele já está com o grão, mas o grão ainda não está maduro, e os agricultores vão e lançam-se sobre aquele soja, o secante. E o que é que o secante faz? Em a questão de 7 dias, aquela árvore, aquela plantinha está completamente morta. Acontece que daí as pessoas dizem o seguinte: não, mas isso não faz mal nenhum, porque o grão já tendo sido formado, ele corta como se fosse o embrião dele. E agora, então, aquele veneno não está mais prejudicando o grão. Acontece que os lavoureiros, eles lançam aquele tal de veneno bem antes disso acontecer. Então, o soja que hoje é consumido, ele é um soja que é comprometido e que, obviamente, leva mais esse veneno, fora aquele entendedor transgênico e os demais. Então, um dos motivos que Deus deseja que a gente vá para o campo, o motivo dele, entender, em relação à nossa saúde e também com a nossa segurança, para que a gente produza o próprio alimento. É por isso que Ellen White nos diz: mude-se para o campo e produza
o próprio alimento. Não só questão de segurança, mas também questão de qualidade. Também, o nosso Deus sabe, então, que o Tito moderno está bem às portas. E também tem com relação à cidade. As cidades, elas estão se tornando inabitáveis. Não é apenas por causa do celular ou por causa do computador, que hoje a onda de corrupção ela está avançando. Se alguém anda em qualquer cidade hoje, então, nós vemos que a modéstia está, assim, em declínio. Nós vemos também a violência, entende, que está aumentando de forma, assim, assustadora. Então, um dos motivos também é para a gente que Deus, então, gostaria que a gente estivesse fora desse ambiente que está se tornando inabitável. Também para a questão de proteção dos filhos. O ambiente do campo, ele é um ambiente onde a corrupção, a imoralidade, ela tem, vamos dizer assim, uma certa limitação. Eu quero também te falar um pouco a respeito daquilo que Ellen White fala, a respeito dos sons diabólicos. Se a gente está no campo, tudo aquilo entre que o nosso ouvido registra é apenas as vozes de Deus, seja nos passarinhos, seja nas árvores, seja no vento, em tudo quanto é. Tudo aquilo que está no campo nos fala a respeito de Deus. Eu quero dizer, nos fala a respeito de Deus lá, não temos os sons satânicos, se por uma aventura nós não estivermos usando alguma coisa com motor. Porque se nós estivermos usando alguma coisa com motor, nós sabemos que aquilo não é um som que procede da parte de Deus. Então, é um som daqueles que Ellen White o qualificou dessa forma, entende, que é bastante difícil para cada um de nós. Porém, quando nós estamos no campo, tem o grilo lá, tem algum passarinho? Tem, mas aquilo é uma minoria. A maior parte dos sons que nós estamos ouvindo, que o nosso ouvido registra dentro da cidade, são sons diabólicos, e não só na parte da música, não só na parte do som dos motores, mas o ambiente é um ambiente que é hostil à vivência espiritual da forma como Deus deseja. Então, é uma parte para nós protegermos os filhos com relação à imoralidade, sem dúvida nenhuma que o campo oferece esta função. E por isso que diz que a terra abriu a sua boca para engolir esta onda de corrupção. Nós nos lembramos da filha do Ló. As filhas do Ló, elas estavam morando na cidade, eram virgens, porém estavam corrompidas pelo próprio ambiente. É óbvio que Deus não gostaria que isso acontecesse com nenhum dos seus filhos que hoje ainda estão na adolescência, ou mesmo aqueles que já estão em idade adulta. Eu me lembro até de que nós tínhamos um irmão que era o nosso ancião, e ele nos dizia o seguinte, que ele podia ver novela, entender que não tinha problema nenhum, entender, ele não sentia nada, a mente dele estava tranquila e tal. Porém, ele, como muito sincero que sempre foi, ele depois passou a nos dizer, isto era no começo, porque logo depois, entender, tudo aquilo, entender, passava, entender, também a sua mente havia sido, então, atingida. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, arriscar o sucesso nosso espiritual, o sucesso da nossa família, permanecendo na cidade. Outra parte é com relação a educar as crianças num ambiente de religiosidade. Nós nos lembramos que Ellen White nos diz, e isso daqui é uma daquelas declarações que elas ficam gravadas na nossa mente como uma das principais declarações que Ellen White faz a respeito de nós irmos para o campo. Ela diz que nós estamos no campo, contemplando as obras de Deus, contemplando a maneira de como nós ouvimos os sons da natureza, imperceptivelmente o nosso coração vai se voltar para Deus, e nós sabemos mesmo de que se alguém se ele teve uma vivência no campo, se ele foi criado no campo, ele tem uma sensibilidade muito mais acentuada, ele é alguém que é muito mais solidário do que alguém que foi criado num ambiente no campo.
E também uma outra parte, então, é a sétima dessas razões do porquê que Deus, então, está desejoso que a gente mude para o campo, é também no sentido de nós criarmos um ambiente e uma ocasião favorável para ajudar o nosso próximo. Hoje, esta parte de nós criarmos, vamos dizer assim, como se fosse, entender, não é bem ter um hospital, uma clínica, entender, para acolher as pessoas que estão com estresse, coisa assim, ela, hoje, entender, está sendo, entender, cerceada por uma porção de leis, entender, que quase praticamente impede. Porém, isso não impede de uma família acolher alguém, entender, que está, de fato, necessitado, e eu creio, entender, que isto aí vai acontecer logo em seguida, como nós dissemos antes, quando a confiança entre alguém, entende, que hoje está se voltando para Deus e que não tem propriedade, com aquele outro, entende, que tem propriedade, nós cremos, entende, que isso também então vai acontecer. Então, estes são os motivos que Deus colocou para nós como os objetivos para nós irmos para o campo. Isto é o desejo que ele tem de nos fazer o bem. E agora nós, qual é o motivo principal para nós irmos para o campo? Nós nos lembramos daquelas acusações que pesam sobre o nosso pai. Então, se nós temos consciência de que ele está necessitando daquelas testemunhas, e nós sabemos, entender, que no campo Jesus Cristo tem muito mais probabilidade, muito mais chance dele viver em nós continuamente, então nós iremos lá para o campo para sermos daquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando, para que ele venha a ser liberto daquelas acusações que o nosso Deus está sofrendo por parte de Satanás. Ou seja, o principal motivo para nós irmos para o campo é por amor ao Pai. É por isso que, então, nós devemos nos fazer aquela pergunta: eu amo o meu Pai, ou nós amamos o nosso Pai, tanto ao ponto de nós deixarmos o ambiente da cidade e irmos para o campo? Este eu creio, entender, que é o principal motivo. Se nós formos por um outro motivo, o motivo interesseiro, eu quero dizer que o motivo interesseiro seria qualquer um, menos o sétimo, aqueles 6 primeiros motivos que nós relacionamos há pouco, eles todos são motivos que visam ainda o nosso interesse, mas este nosso interesse é o objetivo de Deus para nós. O nosso objetivo devia ser irmos por amor ao Pai, e não, entender, para fugir, não, entender, para produzir comida, entender, porque lá é um ambiente assim, um ambiente assado, que seria, entender, um benefício para nós. Se nós formos pelo motivo correto, nós vamos estar, então, abalizados para enfrentar as situações que lá nós vamos encontrar. Porque eu também tenho visto algum relatório, tenho alguma informação de alguém que foi para o campo, por exemplo, e foi mordido por alguma serpente, alguma cobra, entende? E houve óbito. Nós não sabemos o porquê, entende, que Deus, entende, consente com isto. Nós só sabemos que o dia que a gente for conversar com ele foi, então, nos dizer o porquê, nós vamos bater palmas por aquilo. Mas hoje é uma provação para alguém, entende, que vai para o campo e tem este tipo de, vamos dizer, de acidente, esse tipo de desastre dentro do âmbito da sua própria família. Porém, se ele for para o campo por amor ao Pai, e este amor ao Pai ele é fortalecido lá, nós temos certeza absoluta de que todos os entraves, todas as dificuldades, todos os problemas que o inimigo lá for nos trazer, eles vão ser superados por esta mesma força que está dentro de nós, de estarmos lá por amor ao nosso Pai. Então, se nós conseguirmos ter dentro da nossa mente aquilo que está no livro do Apocalipse, o Apocalipse 14 diz assim, que os 144.000, ele tem escrito na sua testa o nome do Pai. O ter escrito o nome do Pai é que o Pai se tornou o centro de todas as suas afeições, de tudo aquilo que a pessoa deseja é fazer o bem ao nosso Pai. Ele está se alimentando assim por causa disso, ele está tendo um comportamento assim com a sua família, tudo por amor ao Pai.
E por isso que Jesus Cristo falou que o grande mandamento era amar o Pai e amar o próximo. Se nós estamos amando o Pai, automaticamente nós vamos amar os filhos dele, sejam esses filhos leais ou não leais. E nós nos lembramos que amar não tem tanto a ver com o sentimento. Este amor entre que a gente lê na Bíblia, amai vossos inimigos, fazei bem os que vos fazem mal, tem a ver apenas com a razão. Ela está isenta ainda do sentimento. Nós devemos, então, fazer o bem independente daquilo entre que nós estamos sentindo. Isto é aquele amor ágape que nós gostamos muito de que ele se instale dentro da nossa mente e que ele permaneça conosco em todos os dias da nossa vida. E, finalmente, nós gostaríamos, então, de dizer a todos aqueles que estão tendo dificuldade em ir para o campo, e eu quero também me incluir nisso, porque nós estamos com um terreno, nós temos uma propriedade lá no campo, mas nós estamos, vamos dizer assim, a meia viagem. Estamos com um pé lá e com um pé ainda dentro de uma chácara entre que nós moramos aqui nessa cidade pequena aqui de Medianeira, cidade que tem alguma coisa perto de 60 mil habitantes. Se nós tivermos a bênção de desenvolvermos fé no poder da palavra de Deus, este mandamento, fujam para os campos, Deus tem todo o poder de nos levar para o campo. E nós sabemos que Deus Pai, ele deseja muito que a gente lute com ele e o vença. Então, este daqui é um daquelas provas que o nosso Deus está colocando diante de nós, porque ele deseja muito que nós desenvolvamos e que nós o vençamos pela fé, por causa do quê? Por causa que logo e adiante, a situação daqueles que estiverem vivos, quando nós chegarmos perto do tempo de angústia, e quando nós estivermos já dentro do tempo de angústia, e quando ele se agravar tremendamente, nós vamos poder estar dentre aqueles que vão continuar sendo leais a Deus, apenas se nós tivermos a bênção de termos fé absoluta nas promessas de Deus. Se porventura, quando estiver faltando água, quando a água, entendeu? No caso, estiver se transformando em sangue, como diz, entende, que é uma daqueles desastres, entende, que vai acontecer, uma das pragas. Quando ele não tiver comida, nós agora, entende, se tivermos a bênção de termos desenvolvido esta fé no poder da palavra de Deus, fé nas suas promessas, nós vamos passar por estas horas e vamos estar tranquilos, por causa que desenvolvemos o hábito de termos fé, certeza absoluta que Deus Pai é capaz de cumprir os seus mandamentos. Nós, então, não deveríamos colocar sobre os nossos ombros esse objetivo de nós irmos para o campo. Quando Deus está falando, fujam para os campos, ele está dizendo para nós, ele está fazendo uma promessa. Ellen White nos diz bem claro que todos os mandamentos de Deus, e este é um mandamento de Deus, que este mandamento é uma promessa. E ele nos diz o seguinte, fujam para os campos, ele nos está dizendo, deixa comigo, se você tiver fé em mim, eu vou levar você para o campo. E a maneira como isso vai acontecer está dentro da responsabilidade daquele que não pode mentir e que nos fez esta promessa. Então, nós gostaríamos muito de que possamos desenvolver esta fé, esta certeza de que todos os seus mandamentos, eles são promessas. E se nós, por uma aventura, não tivermos fé, nós estamos, segundo o livro de uma das epístolas de João, aquele que não dá crédito a Deus o torna mentiroso. Então, nós estamos diante de uma grande promessa do nosso Deus e nós sabemos, então, que ele vai cumpri-la se nós tivermos fé, se nós tivermos, de fato, o desejo de irmos para o campo e não somente o desejo, mas também a certeza de que o nosso Deus vai nos levar para o campo. E aqueles que já estão no campo, tem uma dificuldade para eles, entende? É permanecer no campo e ter êxito lá. Então, o êxito
lá no campo, a permanência no campo, o ter prazer de estar no campo, está tudo na dependência do nosso Deus agir na nossa mente e também possibilitando aquilo que faz parte da promessa dele. Eu me lembro aqui do Baruch. O Baruch, ele trabalhava como secretário do Jeremias, né? E ele, então, ele ouviu que Deus, então, estava trazendo muitas dificuldades para o povo de Israel. O povo de Israel, lá entre os israelitas, tinha andado muito mal, e Deus agora tinha necessidade de passar para eles um corretivo, e o corretivo era de que eles iriam lá para a Babilônia, então eles iriam permanecer lá durante 70 anos, porque não tinha outro jeito de Deus curá-los da apostasia que eles estavam. E o Baruch, então, ele ficou muito aborrecido, porque ele diz, agora então, está tudo destruído. E aí Deus, então, chegou para ele e disse, eu estou destruindo aquilo que eu construí, e tu procuras grandezas. Então, eu digo para vocês com toda franqueza, que se Deus hoje tem outros objetivos, a Bíblia não nos informa, e nós sabemos que, de fato, Deus hoje está sendo como que forçado a retirar da face da terra o Espírito Santo. E quando isso, então, já está acontecendo, é por isso que lá no Japão, no dia 1º, nós já tivemos todos aqueles terremotos, depois nós tivemos uma série de terremotos lá, e não parou, ainda parece que de vira e mexe ainda está acontecendo. Então, nós sabemos de que a situação agora que ela vem muito pior do que nos dias de Baruch. Porque nos dias de Baruch, Nabucodonosor foi lá e recolheu aquele povo e o escravizou. Porém, hoje, o inimigo de Deus está tomando conta daquilo que é o nosso meio ambiente, ele está podendo dominar por causa das decisões dos nossos irmãos, que eles ainda não compreenderam o plano de Deus e ainda agora, então, estão se entregando ao inimigo de Deus. Então, o inimigo de Deus está fazendo o quê? Ele está entendendo, nós estamos diante daquela hora onde está se cumprindo a palavra de Deus, que diz assim, e o dragão se pôs sobre a areia do mar. Ou seja, o inimigo agora, ele está tendo liberdade, ele está tendo a licença que o ser humano lhe está dando dele exercer o domínio sobre eles. E por isso, então, que aquilo que o Abacuque ouviu, não procures agora riquezas, é alguma coisa que deve, então, nos desprender da cidade, nos desprender daquilo que sempre foi, para a maior parte de nós, o nosso meio de subsistência. Nós estamos hoje viciados em morar na cidade, porque está tudo tão fácil, entender, lá está o mercado, porém, isso daí está pendurado por um fio. Logo mais, esta realidade ela vai ser rompida. E por isso que Deus Pai, então, deseja muito o nosso bem e nos diz, vá para o campo. E agora, se porventura um de nós de fato não quiser ir para o campo, é óbvio que o nosso Deus, que sempre foi respeitoso, ele vai nos respeitar. Porém, tanto quanto mais nós demorarmos, mais dificuldade nós vamos ter. Mesmo porque ir para o campo não é entre nós chegarmos lá e já termos os produtos, digamos, as fruteiras, para nós plantarmos um pomar, nós necessitamos de bastante tempo. Então, por isso, quanto mais rápido nós pudermos termos a bênção de termos o cumprimento desta promessa do nosso Deus, tanto melhor. Eu creio entender que esta, mais ou menos, era aquilo que nós temos de lembrança com relação a esse assunto de irmos para o campo, e eu apenas gostaria de lembrar mais uma citação do Espírito de Profecia, que ela nos diz o seguinte, dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades, que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Eu penso, entende, que por ser uma declaração tão importante, nós vamos, então, repeti-la. Dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades,
que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Então, nós devemos, de fato, termos este desejo e sermos, então, inclinados a ouvirmos a ordem do nosso Deus, acatar esta bênção de que Ele deseja para nós, e sabendo que aquele ambiente, então, de forma imperceptível, ele pode, então, nos transformar naquilo que é o nosso desejo de sermos possuídos por Cristo Jesus ininterruptamente, de nós, então, termos a bênção de irmos para o campo. E também nós nos lembramos, então, da mulher do Ló. A mulher do Ló, eles estavam morando lá em Sodoma, e lá em Sodoma e Gomorra, não lembro bem qual das duas cidades que eles estavam morando, mas as duas eram extremamente perversas, e quando ela saiu de lá, ela ficou também muito triste por estar abandonando todo aquele conforto que ela tinha lá naquela cidade, e ela então, a hora em que ela se revoltou contra o nosso Deus, ela foi transformada numa estátua de sal. Isso é aquilo que Jesus Cristo, quando ele estava nos falando a respeito das horas que nós estamos vivendo aqui, ele nos deu um alerta, ele pediu apenas isto, ele nos falou: lembrai-vos da mulher do Ló, ou seja, nenhum de nós deveria ter dentro do seu coração indisposição para irmos ao campo. Todos aqueles que são aqueles que amam o nosso Deus, eles estão, então, dispostos a ir para sermos daquelas testemunhas que o nosso Deus deseja que nós sejamos. Então, desejamos que cada um de nós tenhamos, antes que seja tarde demais, a bênção de nós sermos camponeses, de sermos lavoureiros. Amém? Vamos, então, agradecer ao nosso Deus todos esses conselhos, todo o seu desejo, esta prevenção, com relação àquilo, que é a porta da saída que Ele viu para nós, nesses momentos em que vamos entrar no grande tempo de angústia. Nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Cristo Jesus, queira aceitar o nosso muito obrigado, Senhor Deus, porque nós vemos que o nosso Deus tem muito interesse em cada um de nós, e por isso nos deu a ordem de nós mudarmos para o campo. E nós sabemos, Senhor Deus, também que esta ordem é uma promessa sua, que o Senhor mesmo vai nos levar para o campo. Portanto, nós lhe rogamos em nome de Cristo Jesus, fazemos a Ti, Senhor Deus, aquele apelo que nós lemos na Bíblia, de que o nosso Deus fortaleça a nossa fé. Possibilita, Senhor Deus, que em todos os embates que nós tivermos contigo em relação à fé, que o nosso Deus nos dê a bênção de sermos vencedores, assim como Jacó foi, quando ele estava lutando lá nas margens do rio Jaboque. Possibilita, pois, Senhor Deus, que este êxito se estenda a todos os teus filhos, a todos aqueles que estão vivendo hoje na face da terra, e dá também, Senhor Deus, a nós a urgência, para que nós não venhamos a ser colhidos de surpresa pelo Tito. Em nome de Cristo Jesus, amém.